É hora da segunda intervenção, portanto, da senhora professora doutora Maria Raquel Rei, portanto, que nos vai falar sobre a vigência da lei 14/2018 e fará algumas considerações em torno da aplicação do regime. Portanto, a professora Maria Raquel Rei, portanto, podemos dizer, uma especialista neste tema, leciona este tema, enfim, uma docente encartada, categorizada, portanto, em Teoria Geral do Direito Civil, portanto, tem ensinado esta matéria e vamos ouvi-la com toda a atenção, se não mesmo com religiosidade. Portanto, passo-lhe a palavra, então. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Professor. Eu começo por agradecer o convite que recebi ao Sr. Professor Menezes Cordeiro, ao Sr. Professor Januário Gomes, ao Sr. Professor Barreto Menezes Cordeiro e à doutora Inês Sítima, felicitando todos por esta iniciativa, que de facto também considero que é muito útil, seria útil em qualquer caso, e atendendo à juventude do regime que estamos a aplicar, é sem dúvida muitíssimo útil. Eu organizei a exposição tentando focar-me em algumas perplexidades que a aplicação do regime jurídico me suscita e, enfim, num dos tópicos vou tentar ser, ou melhor, vou ser com certeza um bocadinho provocadora, enfim, dado o privilégio de ter aqui o legislador, portanto gostaria de ouvir, ou eventualmente poder ouvir a opinião do legislador sobre aqui um ponto ou outro. Bom, como o Sr. Professor Menezes Cordeiro nos explicou, este novo regime jurídico desenhou efetivamente, ou trouxe efetivamente para o nosso ordenamento jurídico uma revolução coperniciana, portanto uma alteração da forma como nós tratávamos as pessoas frágeis ou débeis, enfim, vou utilizar a palavra frágil, parece-me mais adequado. No sistema anterior, o paradigma era de que, perante a fragilidade humana, o direito funcionava um bocadinho como um espelho, isto é, constatava-se que uma determinada pessoa era frágil e, portanto, privava-se essa pessoa da sua capacidade jurídica, da capacidade de exercício, normalmente, ou pelo menos da totalidade da capacidade de exercício, no caso da inabilitação, ou do regime regra da inabilitação, e, por vezes, em certa medida, ou em alguns casos, da capacidade de gozo também. Subjacente a este regime, como objetivo, como rácio, estava a proteção dos interesses da pessoa frágil. Portanto, entendia-se que, porque a pessoa era frágil, a essa pessoa devia ser suprimida a sua capacidade de exercício, depois havia esquemas para o suprimento da incapacidade. O paradigma atual é totalmente diferente deste. Constata-se a fragilidade humana, evidentemente, é daí que todos partimos, mas depois a seguir o direito funciona como um mecanismo de promoção da pessoa. Isto é, tenta-se que o direito apresente mecanismos que permitam compensar a fragilidade e que permitam, de alguma forma, que essa pessoa, como disse o Sr. Professor, não é, apoiada, acompanhada, acabe por exercer como as outras os seus direitos, ou até, enfim, que os goze, ainda que com algum apoio. Portanto, o direito aqui funciona como uma alavanca, em vez de mimetizar a fragilidade do mundo dos factos, não é? Utilizamos os instrumentos jurídicos para alavancar, para suportar essa pessoa, permitindo que ela exerça os seus direitos como as pessoas que não são frágeis, que não precisam destes apoios. Do ponto de vista da ratio, também há uma alteração, porque enquanto no regime anterior se pretendia proteger os interesses das pessoas, aqui pretende-se sobretudo proteger a vontade das pessoas frágeis. Enfim, alguns utilizam também a expressão os desejos, eu confesso que acho preferível falar de vontade. Porquê? Porque é o mais próximo do que nós temos também com o exercício jurídico das pessoas não frágeis. De facto, no âmbito do direito civil, um dos objetivos, ou talvez o objetivo principal, é dar eco
à vontade dos sujeitos, portanto permitir que cada pessoa se realize no mundo do direito através do exercício da sua vontade. E agora isso vale também para estas pessoas. Entende-se que, enfim, são pessoas como as outras, têm os mesmos direitos, precisam de um bocadinho de ajuda, de uma muleta, não é? Precisam de uma muleta e o regime do acompanhamento pretende ser precisamente essa muleta. O que é que eu fui verificando? Sobretudo a partir da análise dos acórdãos que já estão disponíveis, não é? Que vão surgindo no nosso dia-a-dia e também a partir de uma certa prática de alguns casos de acompanhamento de maiores em que tenho participado. Aquilo que eu verifico é que nós, na prática, os juristas, ainda não nos habituamos a esta alteração coperniciana, como lhe chamei, e portanto ainda temos certos vícios, ainda olhamos para estas pessoas como incapazes, ainda que não explicitamente, mas quase não, supomos a incapacidade destas pessoas e em alguns pontos parece-me que o nosso regime jurídico também fez isso. Bom, o primeiro aspecto que eu queria salientar, e este decorre sobretudo da análise da jurisprudência, é que criou-se a sensação de que a decretação de medidas de representação ou de administração de bens implica a privação da capacidade de exercício em idêntica medida. Isto é, quando o juiz atribui um representante, não interessa agora se é um representante total ou se é representante só para certos aspectos, mas enfim, quando decreta como medida de acompanhamento a medida da representação ou a medida da administração de bens, as pessoas supõem que o acompanhado deixa de ter a correspondente capacidade jurídica. Bom, neste sentido, há um argumento que me parece interessante, que é o artigo 154 sobre as consequências da atuação do acompanhado designadamente após a decretação das medidas. Diz-se aí que os atos praticados pelo acompanhado são anuláveis se o acompanhado não observar as medidas de acompanhamento. Ora bem, de facto, para que o acompanhado não observe as medidas de acompanhamento, parece que é necessário que as medidas de acompanhamento o inibam, não é? O privem de agir, em vez de apenas instituir uma pessoa ao seu lado, que neste caso o representa. Bom, isto é um argumento fraco, penso eu, porque este é verdade, pode haver essa interpretação, mas este artigo é um artigo geral, é o artigo sobre as consequências da atuação do acompanhado em violação da sentença. E há imensos casos em que isso pode acontecer. Portanto, há casos em que o juiz explicitamente priva o acompanhado da sua capacidade de exercício. E, portanto, aí, como é óbvio, não havia dúvidas. Nos outros casos, o artigo não será aplicável ou não será aplicável nesta medida. Não há qualquer incompatibilidade entre instituir um representante ou um administrador de bens e manter a capacidade jurídica do acompanhado. Basta pensar no mandato, ainda agora referido pelo Sr. Professor Menezes Cordeiro. Se eu instituir um procurador, ambos temos poder de atuar. Eu, como titular dos direitos e dos interesses em causa, o procurador na qualidade de procurador. Portanto, não é a pura e simples decretação da representação ou da administração de bens que priva o acompanhado da sua capacidade jurídica. O artigo 145 sobre as medidas remete, no caso da representação, para o regime da tutela, 145 número 4, e no caso da administração de bens, para a administração dos bens dos menores, artigo 145 número 5. Este artigo também não é um argumento no sentido de o acompanhado ficar privado da sua capacidade jurídica. Mais uma vez, nós estamos a deixar-nos influenciar pelas nossas rotinas mentais. Porquê? Porque tradicionalmente, bem, até à entrada em vigor deste regime jurídico, quer a tutela, quer a administração de bens eram aplicáveis a pessoas incapazes. Hoje não. Hoje hoje
tirando os maiores acompanhados, são de facto aplicados a pessoas incapazes. Quem? Os menores. Mas a incapacidade dos menores resulta do artigo 123. Ora, para os acompanhados, o que nós temos é o princípio da capacidade. Portanto, estas pessoas, por princípio, são capazes. Portanto, quando nós lhes estamos a aplicar, quer o regime da administração de bens, quer a representação, total ou parcial, nós não podemos presumir que estas pessoas são incapazes. Não, não são, a menos que a sentença o diga, não é? Mas se o juiz não disser, as pessoas mantêm a sua capacidade jurídica. E de facto, enfim, eu não vi todas, vi muitas sentenças das que foram publicadas, mas daquelas que eu vi, em que foi decretada alguma destas duas medidas, nas decisões, e não é só no discurso do tribunal, também no relatório e, portanto, naquilo que nós podemos imaginar que teriam sido os articulados, portanto, também da parte dos advogados existe este pré-conceito, esta continuação de continuar a raciocinar como se nós não tivéssemos passado de um paradigma de incapacidade para um paradigma de capacidade acompanhada ou capacidade apoiada. Bom, outro problema que me parece que o regime suscita é o da legitimidade para arguir a invalidade dos atos praticados pelo maior acompanhado. Porquê? Porque, ao contrário do que acontecia nos regimes anteriores, quer no da interdição, quer no da inabilitação, em que havia remissões sucessivas ou em cascata, para a minoridade, nós aqui não temos isso. Portanto, o regime do maior acompanhado não tem uma rede de segurança no regime da minoridade e, portanto, não podemos aplicar o artigo 125. Que nos diz como é que se faz a arguição da invalidade dos atos praticados pelo menor. E também não há regras especiais no regime do maior acompanhado. Portanto, aquilo que nós temos é o artigo 287, é o regime geral da anulabilidade. Eu penso que teria sido bom haver ou uma remissão para o 125 ou, na minha opinião, era o preferível, um artigo específico sobre a arguição da anulabilidade. Mas não existindo, a regra é a de que o acompanhado é que tem legitimidade, porque é ele o titular dos interesses que a lei pretendeu proteger quando estabeleceu a anulabilidade destes atos. É ele o titular do direito potestativo. Se o acompanhante tiver poderes de representação na matéria em causa, na matéria em que o ato foi praticado, o acompanhante, na medida em que é representante, pode exercer o direito do maior acompanhado e ele também solicitar a anulação do negócio, do ato, enfim, do que seja. Se o acompanhante não tiver esses poderes de representação, penso que não tem legitimidade para arguir a anulabilidade do ato. Quanto aos prazos, aqui, mais uma vez, também me parece que falta um artigo parecido com o 125, porque, aplicando o 287, a conclusão a que eu chego é que o prazo é de 1 ano após a cessação do acompanhamento. Em muitos casos pode ser um prazo extremamente longo, não é? Como, enfim, pegando os exemplos que o Sr. Professor Menezes Cordeiro deu das doenças degenerativas, estamos a falar provavelmente da possibilidade dos sucessores virem a invocar a anulabilidade, porque o maior acompanhado não vai sair do estatuto de maior acompanhado. A Sra. Professora Mafalda Miranda Barbosa publicou um artigo sobre este problema da legitimidade nos cadernos de direito privado, em que sustenta uma posição diferente, fazendo uma interpretação corretiva do artigo 287 e estabelecendo aqui um prazo para o representante, para o acompanhante,
para o acompanhante invocar a anulabilidade a partir de um ano contado do conhecimento pelo acompanhante da prática do ato. Eu confesso que me parece que não é a solução correta, penso que não há fundamento positivo para chegar a esta solução, mas do ponto de vista material talvez fosse a solução melhor, não é? Bem, o último tópico que eu gostaria de falar, e que é talvez, enfim, pegando no que disse ao princípio, é o provocador aqui, a nossa lei atual nesta matéria não distingue a capacidade de gozo da capacidade de exercício. Da análise que faço do regime do maior acompanhado, eu penso que o legislador teve em mente, sobretudo, a capacidade de exercício e não a capacidade de gozo. No entanto, compulsando o código, para além da secção do maior acompanhado, nós verificamos que nos pontos nevrálgicos que já existiam antes, portanto, da capacidade para casar e da capacidade para testar, o legislador atingiu também a capacidade há a possibilidade de o maior acompanhado ser privado da capacidade de gozo de casar, artigo 1601, a linha B, e da capacidade de gozo de testar, artigo 2189, a linha B também. No entanto, em vez de estarmos perante um sistema automático, estamos perante uma possibilidade de que o juiz pode lançar mão e, na sentença, determinar que o maior acompanhado fica privado da possibilidade de casar e ou de testar. E eu, enfim, nos acórdãos que li, vi poucos em que isto tenha acontecido, mas vi pelo menos 2 em que o tribunal fez isso, portanto, vedou a possibilidade de casar ao maior acompanhado e num outro caso também de testar. Bom, ora bem, penso que nós podemos estar aqui perante um problema de de inconstitucionalidade. Porquê? Porque o artigo 18, número 3 da nossa Constituição determina, e vou ler, as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir caráter geral e abstrato e não podem ter efeito retroativo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. Ora bem, a capacidade, ao contrário, a privação da capacidade, seja a capacidade de gozo, seja a capacidade de exercício, antigamente era realizada por categorias. No caso da capacidade de gozo, a categoria dos interditos por anomalia psíquica, no caso da incapacidade de exercício, as categorias, não é, dos vários incapazes. Agora não. Agora nós pretendemos, e bem, a meu ver, pretendemos aproximar o direito da realidade e proteger as pessoas concretas, o António, o Bento, o Carlos, portanto, pretendemos ter uma sentença feita à medida, tailor-made, não é? Ora, não sei se isso é compatível, ou melhor, tenho sérias dúvidas de que isso seja compatível com o disposto no artigo 18, número 3, que exige a generalidade e a abstração para a restrição de direitos, liberdades e garantias. E no artigo 26, a capacidade jurídica é um direito fundamental. Um direito fundamental, dos fundamentais mesmo, não é? Não estamos a falar dos direitos económicos, enfim, desses, estamos a falar do coração dos direitos fundamentais e, portanto, desconfio que nós tenhamos aqui um problema de compatibilização deste regime que por boas razões se aproximou das pessoas com a forma um bocadinho higiênica como a nossa Constituição trata esta matéria das restrições aos direitos fundamentais. Bem, em conclusão, penso, ou melhor, a conclusão é de que nós temos não só regras novas, como uma filosofia completamente diferente daquela que tínhamos e que ainda não nos habituamos. Nós,
nós, os operadores jurídicos, ainda não nos habituamos, e o legislador talvez também tenha aqui uma ou duas opções que, de duas uma, ou somos nós que ainda não estamos habituados a interpretar a lei de uma certa forma, ou então talvez não fosse pior retocar aqui alguns pontos, sobretudo, penso eu, em termos de consequências, bem, já agora, quanto às consequências, as consequências quanto à capacidade de gozo não são dramáticas, porque quer no caso do casamento, quer no caso do testamento, a lei geral, através das regras sobre a capacidade em geral e sobre a necessidade das pessoas estarem bem de cabeça, independentemente de serem ou não serem maiores acompanhados, o problema é resolvido, não é? Mas quanto à privação da capacidade de exercício, aí já tenho mais dúvidas, portanto acho que era bom haver aqui algum esclarecimento, seja como for, acho que demos um passo em frente nesta matéria da fragilidade, ou melhor, do tratamento jurídico da inafastável fragilidade humana. Muito obrigada a todos.